Seja muito bem-vinda! Começamos agora a quarta parte da aula 52 de MA 091 Matemática Básica, que trata da solução de equações trigonométricas. Nessa parte da aula, resolveremos alguns exercícios um pouco mais simples que envolvem esse tipo de equação. Comecemos por esse exercício, no qual desejamos descobrir o valor de x entre 0 e π sobre 2, que satisfaz a equação seno de x igual a 3 menos 7 seno de x. Para resolver uma equação como essa, o primeiro passo que devemos dar é isolar de um dos lados da equação todos os termos que envolvem o seno de x. Vamos, então, somar 7 seno de x aos dois lados, de modo a obter a equação equivalente 8 seno de x igual a 3. Agora, para completar o isolamento de seno de x do lado esquerdo, resta-nos dividir os dois lados por 8. Fazendo isso, obtemos seno de x igual a 3 oitavos. Reparando agora que x deve estar entre 0 e π sobre 2 e que esse intervalo pertence ao conjunto imagem da função arco-seno, nós podemos dizer simplesmente que x é o arco cujo seno é 3 oitavos. Finalmente, para obter o valor de x, vamos usar a nossa infalível calculadora para obter o arco-seno de 3 oitavos. Começamos transformando as nossas unidades para radianos. Em seguida, calculamos 3 oitavos, aqui está. E, finalmente, aplicamos sobre esse valor a função seno a menos 1. Obtemos como resultado, então, aproximadamente x igual a 0,3844. Essa é, portanto, a solução aproximada do nosso problema. Passando ao nosso segundo exercício, tentemos agora resolver a equação tangente ao quadrado de 2x igual a 4 para x no intervalo que vai de 0 até π sobre 4, excluindo os dois extremos. Neste caso, repare que a função tangente foi aplicada sobre 2x. Se você não se sente confortável em trabalhar com uma função trigonométrica aplicada a um arco que não seja simplesmente x ou θ, você pode fazer a conversão y igual a 2x. Nesse caso, então, a nossa equação se transforma em tangente ao quadrado de y igual a 4. Essa é uma equação na qual a função trigonométrica é aplicada diretamente sobre a variável y. Para resolver essa equação, devemos lembrar que, se temos w ao quadrado igual a 4, isso implica que w deve ser mais ou menos raiz de 4. No nosso caso, o w corresponde à tangente de y. Sendo assim, se tangente ao quadrado de y é igual a 4, deduzimos que a tangente de y deve ser igual a mais ou menos raiz de 4, ou seja, a tangente de y deve ser igual a mais ou menos 2. Vamos agora considerar cada uma dessas alternativas em separado. Comecemos com tangente de y igual a 2. Nesse caso, para encontrar y, precisamos, em primeiro lugar, verificar em que domínio essa variável está definida. Lembrando, então, que y é igual a 2x e que, por sua vez, x tem que estar entre 0 e π sobre 4, nós concluímos que y tem que estar entre 0 e π sobre 2. Notando, então, que este intervalo faz parte do conjunto imagem da função tangente, o valor de y que resolve essa equação pode ser obtido simplesmente tomando a função arco tangente de 2. Usando, então, uma calculadora, descobrimos que o valor de arco tangente de 2 é aproximadamente igual a 1,1071. Finalmente, notando que y é igual a 2x, nós obtemos 2x igual a aproximadamente 1,1071. Nesse caso, então, x será igual a 1,1071 dividido por 2, ou seja, x será aproximadamente igual a 0,5536.
Passemos agora à nossa segunda alternativa, segundo a qual a tangente de y também pode ser igual a menos 2. Nesse caso, então, se aplicássemos a função arco tangente, obteríamos y igual ao arco tangente de menos 2, que é aproximadamente igual a menos 1,1071. Repare, entretanto, que y deve estar entre 0 e π sobre 2, excluindo os dois extremos, o que não inclui números negativos. Desta maneira, esta solução que acabamos de encontrar não poderá ser considerada. De fato, não há nenhum valor de y no primeiro quadrante, tal que a tangente de y seja um número negativo. Dessa maneira, nem precisaríamos ter calculado o arco tangente de menos 2 e poderíamos ter excluído essa alternativa diretamente a partir da equação tangente de y igual a menos 2. Chegamos, assim, à conclusão de que a única solução desse problema é x igual a 0,5536. Completando essa parte da aula, resolvamos essa equação quadrática que envolve a função cosseno. Como vimos, a solução de uma equação quadrática que envolve uma única função trigonométrica é mais facilmente obtida quando substituímos a função trigonométrica por uma variável que, no nosso caso, será chamada y. Nesse caso, então, a nossa equação é convertida em 8y² menos 14y mais 3 igual a 0, equação essa cuja solução pode ser obtida com o emprego da fórmula quadrática ou fórmula de Bhaskara. Iniciamos a resolução dessa equação calculando o discriminante, ou delta, que é igual a b² menos 4ac. Para a nossa equação, o valor de b é menos 14, então temos menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 8, vezes c, que vale 3. Acontece que 14 ao quadrado é 196, e menos 4 vezes 8 vezes 3 é menos 96, de tal modo que o nosso discriminante é igual a 100. De posse do discriminante, escrevemos y igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, o que vale, no nosso caso, menos 14, mais ou menos a raiz de 100, dividido por 2 vezes 8. Simplificando essa expressão, obtemos 14 mais ou menos 10 dividido por 16. Dessa forma, temos duas soluções possíveis. A primeira, y1, é igual a 14 mais 10 dividido por 16, e isso vem a ser igual a 24 sobre 16, que é o mesmo que 3 meios. Já a segunda solução, y2, é dada por 14 menos 10 dividido por 16, que vem a ser 4 sobre 16, ou simplesmente 1/4. Agora, lembrando que y é o cosseno de x, temos duas possibilidades para x. A primeira dada por cosseno de x igual a 3 meios, e a segunda dada por cosseno de x igual a 1/4. Repare, entretanto, que o cosseno de qualquer arco x deve pertencer ao intervalo entre menos 1 e 1. Dessa maneira, é impossível encontrar um arco x cujo cosseno seja 3 meios ou 1,5. Sendo assim, consideraremos apenas o caso em que cosseno de x é igual a 1/4, porque, de fato, 1/4 pertence ao conjunto imagem da função cosseno. Como sabemos que x deve pertencer ao intervalo que vai de 0 até π sobre 2, a nossa solução poderá ser obtida empregando-se a função arco-cosseno. X, então, será o arco cujo cosseno é 1/4. Agora, empregando uma calculadora, descobrimos que o valor de x é aproximadamente igual a 1,3181. Completamos assim esse exercício, bem como a quarta parte dessa aula.
Não perca a próxima parte da aula, na qual faremos alguns exercícios mais complexos envolvendo equações trigonométricas.